Meus irmãos, graça e paz. Graças a Deus por mais um domingo que o Senhor nos permite estarmos aqui na casa dele, adorando ao Senhor. Um pouco frio também. No frio aparece um monte de dor nas juntas, né? Como eu sofri muitos acidentes, tanto de bicicleta quanto de moto, caí de caminhão, caí de laje, caí de muro, caí de tantos lugares. Aí dói o meu joelho, dói a minha coxa, às vezes. Mas Deus tem nos dado graça. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tem colocado ao meu coração, no livro de Efésios, capítulo 1, até o versículo 14. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo-vos esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel, por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade, com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros, e por a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Amém? Bom, eu estava pensando nessa mensagem, nessa palavra do livro de Efésios, e andei refletindo sobre o texto. E o texto mostra uma obra maravilhosa que Deus realizou por meio de Jesus Cristo. E sempre que a gente observa algumas coisas construídas, essas coisas sempre identificam quem é o autor. Sempre quando as pessoas realizam uma grande obra, essa obra é conhecida por meio do sucesso que faz, né? Por exemplo, quando o Neymar dá uns dribles nos camaradas quando está jogando futebol, né? A gente fica impressionado como ele tem um raciocínio tão rápido de decisão para fazer as jogadas que ele faz. É a mesma coisa os jogadores de basquete. Quando enterra aquelas
aquelas bolas numa velocidade em questões de reflexo. Então, quando a gente vê um quadro de uma pintura de um autor, e a gente não tem a mesma capacidade de desenhar, mas a gente tem a capacidade de admirar e perceber a maravilha que a pessoa realizou. E Paulo parece que ele está olhando para o que Deus realizou na pessoa de Jesus Cristo, e ele começa a escrever Efésios, a carta à igreja aos Efésios, ou às igrejas que faziam parte daquela região. E Paulo, ele começa, depois de 3 anos que ele estava trabalhando e morando em Éfeso, ele começa a escrever essa epístola, que é uma epístola riquíssima, é uma epístola profunda acerca da doutrina cristã, porque os 3 primeiros capítulos, Paulo vai tratar das questões doutrinárias, e dos 3 últimos capítulos, Paulo vai tratar das questões da vida cristã. Então ele vem apresentando para a gente, no livro de Efésios, um arsenal de estudo, de ensino, acerca do que Deus fez, para informar a igreja acerca do que era ser cristão, do que era estar em Cristo e do que Deus realizou por meio de Jesus Cristo na cruz. E Paulo escreve este texto, e escreve guiado pelo Espírito Santo de Deus, para levar a mensagem de edificação para a igreja de Éfeso, a igreja que estava em Éfeso. E hoje a gente aprende muitas coisas com essa palavra. E eu estive meditando e pensando comigo o fato de ser cristão. Nós somos cristãos, nós servimos a Deus, nós pertencemos a Jesus Cristo, nós somos igreja de Jesus Cristo. Paulo vai apresentar aqui que Deus colocou a igreja nas regiões celestiais e que a igreja reina juntamente com Cristo. E que se nós estamos nessa região celestial, a igreja, ela tem autoridade para proclamar a mensagem que Deus é bendito, a mensagem que Deus realizou uma grande obra, a mensagem que Deus, ele desvendou o mistério que estava encoberto, né? Que os profetas buscaram tanto saber, decifrar, conhecer, e Paulo vai mostrar agora que Deus, ele descortinou esse mistério, revelou esse plano da salvação, e tudo isso acontece na pessoa de Jesus Cristo. E aí Paulo vai mostrar para a gente que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, todos aqueles que ouviram a verdadeira mensagem da salvação, esses podem louvar ao Deus que é bendito, porque Ele é bendito, porque Ele realiza uma grande obra na pessoa do Filho, por meio do Espírito Santo. Então a gente vai começar aqui, ler os versículos, para a gente de forma expositiva e falando o que Paulo queria transmitir para a igreja, que o Senhor nos conceda a graça, na dignidade de Cristo, para que essa palavra seja aplicada ao nosso coração. Meu maior desejo é todas as vezes que eu leio a Bíblia, que eu olho para Cristo, que eu me volto para a presença de Deus, é que eu possa ser transformado a cada dia mais na imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Esse é o maior desafio para o cristão, é olhar Jesus como espelho e perceber na gente o que precisa ir reformando até nós chegarmos no semblante de Jesus Cristo. É isso que Paulo vai passar para a igreja, que a nossa maior busca deve ser nos parecer com Jesus Cristo. E é isso que eu busco. Vamos lá. No versículo 1, Paulo fala assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele é apóstolo de Cristo Jesus porque ele foi separado por Deus. Quem era Paulo? Paulo era um fariseu. Paulo, ele era um doutor da lei e ele era novo. Ele tinha aproximadamente de 30,
ele tinha mais ou menos a idade de Jesus. Paulo, ele era contemporâneo de Jesus. Tudo dá a entender que Paulo, ele tinha de 30 a 33 anos. Ele estava bem próximo ali da vida de Jesus. Porém, ele não teve a oportunidade de ver o ministério de Jesus. Porque quando Jesus ele passa a ser perseguido e ele morre, ressuscita e ascende ao céu e é recebido em glória, Paulo está perseguindo a igreja, porque está acontecendo o Pentecoste. Então, enquanto está acontecendo a reunião dos discípulos, em que eles estão esperando a descida do Espírito Santo, que eles estão buscando graça de Deus, Paulo está começando a perseguir aquilo que ele entendia que era por seita. E aí, Deus derrama o Espírito Santo e cumpre a promessa dele. E aí os discípulos continuam a pregar o Evangelho, continuam a anunciar o Evangelho, e Paulo passa a ser o perseguidor da igreja. E ele consente também na morte de Estevão, se não me engano, no capítulo 7 de Atos. Então Paulo passa agora a ser o perseguidor da igreja. Paulo era um homem muito instruído na lei, no Antigo Testamento, na lei de Moisés. Diz a Bíblia que Paulo foi instruído e ensinado por um homem chamado Gamaliel. Segundo o que eu tenho observado na Bíblia, alguns estudiosos, quando as autoridades judaicas vão perseguir os discípulos, alguns dizem assim: olha, deixa esses camaradas pregar e anunciar esse tal evangelho, porque se essa obra ela não for de Deus, não vai ter continuidade nenhuma. Mas se essa obra for de Deus, quem vai poder parar esse negócio? E aí Gamaliel deu esse conselho na reunião. Então Paulo era um homem instruído na lei, sabia acerca dos rituais judaicos, sabia acerca dos rituais de cerimônia, de oferecer a Deus sacrifício, e era um camarada zeloso na lei. Este Paulo agora, ele é alcançado por Jesus. E a Bíblia fala que quando ele estava na estrada de Damasco, perseguindo, o Senhor apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então Paulo, ele é este apóstolo que é chamado por Jesus para anunciar esse evangelho, e ele, por vontade de Deus, é separado para o apostolado, diferente do que a gente tem visto hoje, porque a palavra apóstolo aparece na Bíblia, e essa palavra apóstolo na Bíblia é designada somente àqueles que Jesus escolheu e que testificaram, que foram testemunhas oculares dos feitos e do que aconteceu e do que ocorreu nos dias de Cristo. Agora existe também a palavra apóstolo na Bíblia, que é direcionada aos ministros, aos evangelistas, aos missionários, aos pastores, aos presbíteros, mas não apóstolo no sentido de que Deus ele separou novamente uma pessoa para essa pessoa ser exclusivamente separado por ele, porque a gente acredita que os apóstolos foram os 12 e o apóstolo Paulo que foi separado por Cristo. Então Paulo ele é esse apóstolo por vontade de Deus. E aí ele fala: escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade como São Paulo, uma metrópole no meio do Império Romano, uma das metrópoles bem conhecida. Era também uma cidade portuária, era uma cidade de muito fluxo de pessoas, de informação. Tanto é que quando acontece alguma coisa em São Paulo, na Paulista, saem todos os noticiários, não é isso? Porque essa é a forma das pessoas divulgarem cultura, conhecimento e informação. Sempre nos lugares que os olhos das pessoas estão voltados. Então, a cidade de Éfeso era uma cidade onde os olhos estavam voltados, e Paulo também escolheu esse lugar. Deus direcionou Paulo a este lugar para que ele fizesse a obra de Deus lá e pregasse o evangelho. O povo que é fiel por estar unido com Cristo. Porque o povo no meio de uma cidade, no meio de tantas mudanças, de tanta religiosidade, se a gente estudar um pouco a cultura antiga, a gente vai perceber que existia
uma série de divindades, uma série de crenças, e aí no meio dessa cidade, no meio dessa realidade, que não é diferente de hoje. Hoje a gente vem para a igreja no domingo, mas na segunda a gente ouve o Valdomiro, na terça a gente ouve o Edi, na quarta a gente ouve o da Graça, aí o Silas Malafaia, e cada um vai pregando o evangelho de uma forma. E o evangelho, ele se centra na pessoa de Jesus Cristo. Todo o evangelho que é pregado, todo o evangelho que é anunciado, que ele sai do foco da cruz, que ele sai do foco do sacrifício de Jesus, e que esse evangelho começa a se centralizar no ser humano, ele deixa de ser evangelho e passa a ser a filosofia de homens. Porque o evangelho revela a cruz de Jesus Cristo. E o evangelho, como disse Lutero, revela o bicho que há em nós. Então o evangelho mostra o lado do ser humano diante de Deus e mostra também as boas novas, de que por meio do evangelho nós podemos alcançar graça diante de Deus e sermos fiéis, independente do local em que a gente vive. Por quê? Porque nós cremos naquilo que Deus realizou em Jesus Cristo. E aí no versículo 2 ele diz que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco, estejam com vocês. Bom, Paulo entende que é impossível existir paz na vida do ser humano, o ser humano desfrutar da paz, se não receber primeiramente graça, e graça por meio de Jesus Cristo. Então, o povo judeu, ele entendia que a graça de Deus, ela abunda sobre a nossa vida de tal forma que nós somos justificados, somos perdoados. Como disse a Maiara ministrando, Davi falou, a tua graça é melhor que a vida, porque não existe paz sem a graça de Deus. E a graça de Deus é algo maravilhoso. A graça de Deus tem um poder nas nossas vidas, meus irmãos, fora do comum. Paulo entende isso. Eu vi uma frase que a frase falava o seguinte: nunca subestime a graça de Deus. E isso é interessante, porque a gente acha que existem algumas situações e algumas áreas da nossa vida que parece que não tem jeito. Existe algumas situações que a gente acha que não vai dar, é impossível, mas a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta para nos dar a paz. E aí a gente lembra que o apóstolo Paulo também disse que no capítulo 3, versículo 23 de Romanos, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, a gente quando perde alguma coisa muito valiosa na nossa vida, e a gente lembra daquilo que a gente tinha, esse estado de lembrança faz a gente sentir uma saudade, faz a gente querer ter aquilo em mãos, mas a gente não pode ter mais. E aí, a comunhão com Deus, Paulo está mostrando que nós hoje temos essa comunhão. Aquilo que foi perdido no Éden, por meio da graça, foi recuperado por Jesus Cristo. E o relacionamento que Cristo tem com o Pai, que é singular, Ele nos deu na pessoa dele, para a gente desfrutar dessa mesma relação de graça e de paz. E isso é maravilhoso para as nossas vidas, porque as angústias que passam no meu coração, as crises, os questionamentos e tantas outras coisas, quando a graça de Deus, quando eu me deparo com a graça de Deus, com a paz que Cristo conquistou para nós, é como se estivesse jogando uma água bem geladinha naquela frigideira fervendo. Acalma tudo. E a gente não pode perder esses referenciais, que é o referencial da graça de Deus, que é o referencial da paz que Cristo conquistou para nós. Jesus disse: a minha paz vos dou, e a minha paz vos deixo. Eu não vou lá dou como o mundo a dá, mas vos dou a minha paz. Ou seja,
A paz de Jesus, ela preserva o nosso coração, ela preserva os nossos sentimentos, ela guarda a nossa consciência, ela guarda-nos de andarmos no desespero, no escuro, sem saber o que fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos dirige, o Espírito Santo nos consola. E não há nada melhor do que nós nos quebrantarmos diante do Senhor, quando a gente está em situações difíceis, em situações que a gente não consegue com as nossas próprias mãos resolver. E aí o Senhor vem, acalma a tempestade, acalma o nosso coração e nos direciona a essa paz maravilhosa. É bem verdade que os judeus entendiam que todos que estavam fora da aliança estabelecida por Deus, essas pessoas não gozavam e não desfrutavam da paz. E por meio de Jesus Cristo agora, todas as pessoas podem desfrutar da paz. A sociedade hoje precisa de paz, meus irmãos. A questão da paz não é uma questão de ter dinheiro, porque se fosse aquela moça lá, não cometeria aquele ato contra aquele homem que era dono da IOC, aquele empresário, que todos os irmãos têm acompanhado os noticiários. Por quê? Porque a nossa busca, ela está muito mais além do que o mundo pode oferecer para a gente. A gente vive tanto na dimensão do céu, como também na dimensão aqui da terra. E às vezes a gente acaba, como disse o apóstolo, pensar nas coisas que é do alto, e não das coisas debaixo da terra. Buscar a sabedoria do alto, e não a sabedoria deste mundo que perece. A Bíblia vai nos aconselhar a gente olhar mais para essa realidade que não está diante dos nossos olhos, mas que é perfeita, que é uma realidade que guarda primeiramente o nosso interior, o nosso coração. E quantas vezes a gente está preocupado mais com as coisas exteriores que estão à nossa volta, e aí o nosso coração acaba sendo afetado por todas essas coisas. A gente fica triste, amargurado, a gente fica em crise, e aí a gente se lembra que nós temos um refúgio, que a gente temos um socorro bem presente na hora da angústia, e a gente se volta para Ele. E todas as vezes que nós nos voltamos para Ele, nós temos acesso a essa graça maravilhosa, a essa paz maravilhosa, que o mundo precisa hoje, é de graça de Jesus Cristo. As pessoas precisam conhecer a graça de Jesus Cristo. A cantata que nós cantamos aqui, eu conheci sua graça, meu viver mudou, né? E aí o Paulo ele fala que tudo isso é por causa do amor que Deus teve por nós, e na pessoa de Jesus Cristo, Ele se dá. Versículo 3. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Paulo entende que Deus é bendito, que Deus ele é maravilhoso e que em Cristo Jesus Deus já nos providenciou todas as coisas necessárias para o crescimento da igreja. A igreja de Jesus, ela é um organismo vivo. A igreja de Jesus, ela é mais que uma instituição estabelecida aqui para a gente respeitar as normas que existem diante do governo, diante das leis. A igreja de Jesus é o corpo de Jesus Cristo. Por quê? Porque através da mensagem que a igreja proclama, as pessoas passam a conhecer a graça de Deus. Por meio da mensagem que a igreja proclama, as vidas são transformadas. Por meio da mensagem que a igreja proclama, essa mensagem que é viva, essa mensagem que é o próprio Jesus Cristo vivendo em nós. Essa mensagem alcança as pessoas e restaura e ressuscita essas pessoas. Capítulo 2 do livro de Efésios
diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas nós fomos vivificados com Cristo, juntamente com Ele, nós estamos. Ou seja, Paulo no capítulo 1 fala de uma obra maravilhosa, mas ele vai desenvolvendo a sua ideia no livro de Efésios. Começa no capítulo 1 falando do Deus bendito que realiza uma grande obra, mas ele vai dar referência dessa obra lá no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6. E é maravilhoso perceber que não existia nenhuma possibilidade de nós fazermos nada para alcançarmos esse status de graça e de paz. Não existia nada em nós que pudesse agradar ou satisfazer a justiça de Deus. Porque algo que é morto, para o judeu já é algo imundo. Aquilo que é morto não é tocado, porque não tem vida e pela tradição é imundo. E aí Paulo entende que nós fomos vivificados. E quando nós fomos vivificados, nós estamos também com Jesus Cristo. E Jesus Cristo está em nós. E ele fala nesse versículo 3. Aqui fala agradecemos. Mas em outras traduções diz bendito, né? Outras traduções diz louvado. Ou seja, é tão maravilhoso o que Deus faz na pessoa de Jesus, que Ele convida as pessoas a engrandecer o nome de Deus, a bendizer o nome de Deus, a voltar o seu foco para essa grande obra que Deus realizou, porque através dessa consciência de que Jesus Cristo fez por nós, algo maravilhoso e surpreendente passa a acontecer na nossa vida, que a gente entende que nós pertencemos a Jesus Cristo e como uma nova sociedade, como nova criação da parte de Deus, nós podemos fazer a diferença nesse mundo que a gente vive. Deus abençoe. Mais uma pedrinha no galardão. E Paulo maravilhado. A palavra bendito para o judeu era usado tanto para agradecer a Deus pelas bênçãos que recebiam, quanto também para bendizer. E é por isso que o salmista ele diz: bendiz a minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Porque Ele tem perdoado as minhas iniquidades, tem sarado todas as minhas enfermidades. Então o salmista tem essa consciência de que o que Deus faz por ele é algo tão maravilhoso que ele tem motivo para louvar a Deus. E eu queria te incentivar, apesar das tribulações e dos sofrimentos que nós temos vivido, eu queria te incentivar a você voltar o foco não para os sofrimentos, não para os problemas, não para as tribulações, para as dores. Eu queria convidar você a voltar o foco para o que Deus faz na sua vida, para o que Deus faz nas nossas vidas, pelas maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Às vezes nós focamos mais as questões, como ser humano, a gente se foca mais no problema. A gente se foca mais mesmo na dor, porque a dor incomoda. Mas o apóstolo Paulo, ele nos convida e nos ensina a gente observar que existe uma realidade muito mais suprema, que a gente pode buscar essa realidade, que é o reino de Deus. Porque Jesus Cristo, ele veio trazer para a gente, meus irmãos, o reino de Deus. O maior propósito de Jesus foi estabelecer o reino de Deus. A sua vida, sua obra, sua morte, tudo foi em torno do reino de Deus. Porque por meio do reino de Deus, Deus é glorificado. Por meio do reino de Deus, as pessoas passam a viver uma nova vida, passam a ter uma nova consciência. É por meio do reino de Deus que nós nos voltamos para Deus e retomamos o nosso verdadeiro objetivo de viver, de ser pelo qual Deus nos criou. E Paulo entende isso. E como é bom a gente entender isso, de que nós fomos criados para a glória de Deus, e que uma vez nós nos perdemos
nós estávamos condenados à morte, ao inferno, nós estávamos perdidos, mas Deus antecedeu a nossa perdição e enviou Jesus Cristo para nos resgatar, para a nossa redenção. E é interessante que quando Paulo escreve, a palavra redenção ela era dirigida àqueles que eram escravos, aqueles que não tinham liberdade alguma. E quando essas pessoas eram resgatadas, elas alcançavam a redenção e elas eram libertas. E aí o apóstolo Paulo está falando que nós éramos escravos, que nós estávamos totalmente perdidos, e o Senhor, Ele nos liberta para pertencermos a Ele. E aí no versículo 4 ele diz que tudo isso que Deus fez, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Olha, meus irmãos, uma das coisas que o pecado faz na vida das pessoas que não conhecem a Cristo, que não conhecem a graça de Cristo, a graça do perdão, o que a religiosidade busca é simplesmente tentar amenizar, pagar os pecados, realizar alguma coisa, fazer alguma coisa para que essas pessoas tenham paz. Porque a gente sabe que quando a gente comete um erro, a primeira coisa que aparece diante da gente é aquela sensação da ausência da paz. E o apóstolo Paulo mostra para a gente que por meio de Jesus Cristo, Deus realizou uma obra tão perfeita, que essa obra, ela nos traz perdão dos nossos pecados, que por meio de Jesus Cristo, por meio do seu amor, nós podemos nos livrar desse mal, que a culpa é o mal. A culpa é uma dor da alma, é uma angústia da alma. E às vezes a culpa leva as pessoas, por causa de um erro, por causa de uma situação que aconteceu, a cometerem coisas absurdas por causa da culpa. Por causa da culpa, muitas pessoas elas acabam entrando em depressão. Por causa da culpa, as pessoas acabam entrando em rota de fuga, achando que está fazendo o melhor para a sua vida, e acaba se prejudicando. E a gente, por meio da graça de Deus e por meio da paz de Deus, nós não precisamos temer a culpa. Por quê? Porque nós somos livres. A culpa não pode escravizar alguém que é livre. A culpa só pode escravizar aqueles que já são escravizados por ela, né? E o apóstolo João disse, olha, se vocês pecarem, lembra que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse é o evangelho maravilhoso. Porque se nós não tivéssemos... Olha, se Jesus tivesse morrido por nós, mas nós não tivéssemos possibilidade de confessar os nossos pecados, nossos erros, e buscar diante de Deus o perdão, ia ser algo tão ruim. É tão ruim conviver com a culpa de qualquer situação na vida. Às vezes a culpa nos acompanha diante de tantas coisas. E eu queria dizer para você que Jesus Cristo, a graça dele nos livra desse mal também. E isso é maravilhoso. O versículo 4 ainda termina assim, por causa do seu amor por nós. O versículo 5, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça. Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Versículo 8. Que Ele nos deu com tanta fartura. Paulo fala, olha, a graça de Deus na nossa vida é tão maravilhosa,
E essa graça Deus nos deu com tanta fartura que não nos falta mais nada. E meditando nessa palavra, eu sou desafiado, meus irmãos. Eu sou desafiado a me parecer mais com Jesus. Eu preciso conhecer mais a Jesus. Todas as vezes que a gente se volta para a palavra de Deus, há uma sede no nosso coração, pelo menos no meu coração, de conhecer mais a Cristo, de viver mais a Cristo. E é isso que a igreja tem que buscar, porque todas as outras coisas Deus já providenciou. Deus já tem providenciado. Versículo 9. Fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo Jesus. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido. Desde o princípio, Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui ele fala que vai haver um dia em que todas as coisas vão ser perfeitas. O coração do homem vai ser perfeito. Nossa natureza, nossa humanidade vai ser perfeita. A gente vai alcançar diante de Deus uma perfeição como a de Jesus Cristo, quando todas as coisas estiverem debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Um dia nós teremos a nossa Terra Santa, um dia nós teremos a nossa Nárnia. Quantos já assistiram aqui o filme Nárnia? Que eles entram no armário, no guarda-roupa, e eles saem, quando eles saem na outra dimensão, o bem vence o mal. Não é isso a proposta daquele filme? E existe um reino ali em que aquele leão, ele governa com justiça, ele governa com nobreza, ele governa para servir o seu povo, e existe ali na vida de todos alegria, existe paz, não existe o mal não está presente na vida daquelas pessoas. E hoje a gente convive com a presença do mal na nossa sociedade, no ônibus, no metrô, na escola, aonde a gente for. Parece que o mal, como diz a Zefa lá da Vila das Mercês, ela fala que está uma devastação. E eu concordo com ela. Porque Paulo mostra que um dia Deus irá restaurar todas as coisas. Todas as coisas um dia serão restauradas. Todas as coisas criadas, os céus, a terra, todas as coisas, e principalmente a imagem e semelhança de Deus que foi deturpada por causa do pecado na vida do ser humano. Isso vai ser maravilhoso. Isso não está condicionado a esta terra, a este mundo em que nós vivemos. Está além. Por isso que Paulo diz que se nós esperarmos nesta terra e neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque o que está por vir, a esperança do porvir, está em Cristo. E é para lá que a gente tem que olhar. A Bíblia fala que nós somos peregrinos e que nós estamos em terra estranha, que nós estamos caminhando, que nós estamos rumo às mansões celestiais, que estamos aqui só de passagem. E isso mexe com o nosso coração, mexe com a gente. Por quê? Porque eu falei aqui anteriormente, quando a gente tem uma coisa e a gente perde, e a gente lembra daquilo que nós tínhamos, é um sentimento de saudade, é um sentimento de querer estar novamente naquele lugar, de ter aquilo novamente. E eu sei de uma coisa, que o vazio que existe às vezes no meu coração é do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher esse vazio. Só Deus pode preencher. E o que Paulo fala é que um dia nós teremos essa realização nas nossas vidas. Ser pleno, né? Todo ser humano ele busca a plenitude para a sua vida. Na questão familiar, na questão de criar os filhos, de ter os filhos, na questão profissional, na questão... qualquer área, meus irmãos. A gente busca isso, se sentir pleno,
se sentir completo. Isso é muito bom. Mas este mundo não pode preencher a gente. Parcialmente sim, mas o vazio que existe dentro do coração do homem somente Deus pode preencher. E Paulo fala que Deus já preencheu por meio de Jesus Cristo. E aí fala assim no versículo 12: portanto digo que nós que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Alguns dizem que o maior objetivo de Jesus ter vindo foi a salvação. Outros dizem que o objetivo da vinda de Jesus, da encarnação de Jesus, de tudo que ele fez, foi a glória de Deus. Jesus buscava constantemente a glória de Deus, revelar o Pai, revelar e testificar acerca do Pai. Que Deus nos conceda essa graça maravilhosa de nós testificarmos acerca do Pai na nossa vida, em tudo que a gente fizermos. Versículo 13. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Então Paulo está falando tanto dos judeus que são cristãos, daqueles que eram judeus e foram alcançados por Jesus, e ele fala, olha, primeiramente, nossa esperança que está em Cristo, vamos nós, judeus, louvar a glória de Deus. E depois ele fala, e vocês gentios, no versículo 13, a mesma coisa aconteceu com vocês quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. Então Paulo fala para os irmãos que moravam em Éfeso e não eram judeus. Ele fala, olha, nós judeus, nós cremos e esperamos em Jesus e louvamos a glória de Deus por isso. E vocês que são gentios também ouviram a mensagem da salvação, foram alcançados e vocês também têm motivos para louvar a Deus. Por que vocês têm motivos? Primeiro, porque vocês pertencem a Ele. Segundo, porque Ele selou vocês com um selo, ou seja, há uma marca em vocês que diz que vocês pertencem única e exclusivamente a Ele. Que vocês não são mais escravos e que vocês são livres para servir a Ele. E Ele vos concedeu o Espírito Santo. E a Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E a Bíblia ainda relata que é o Espírito Santo que é o nosso consolador, o nosso instrutor, que está nos ensinando, nos guiando, nos disciplinando, nos orientando para a vinda de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso na vida da igreja. Versículo 14. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Isso é a maior riqueza que nós temos, ser livres. Ser livres em Cristo Jesus do pecado, do juízo, da justiça. A igreja é livre diante de um mundo que é escravizado. A igreja é livre diante de um mundo carente de amor. A igreja é livre porque ama. A igreja é livre porque serve. E a igreja é livre porque ela pode demonstrar os passos de Jesus. E todas as vezes que nós nos voltamos para essa graça maravilhosa que Deus realizou em Cristo Jesus, há no nosso coração esse desejo, essa vontade de conhecê-lo cada dia mais, essa vontade de desejá-lo cada dia mais, essa vontade de buscá-lo a cada dia mais. Por quê? Porque essa dimensão espiritual, essas regiões celestiais que está dizendo aqui o apóstolo Paulo, são coisas maravilhosas, inexplicáveis, que a igreja tem, que são os dons, que nós podemos proclamar as maravilhas de Deus por meio da morte de Jesus. Por meio da morte de Jesus, por meio da vida de Jesus, nós fomos abençoados com todas as bênçãos
espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quisera eu contemplar espiritualmente as coisas que Deus realiza pelas nossas vidas. Às vezes eu paro para ficar imaginando a Bíblia e fico pensando com a minha mente infantil, teologicamente, filosoficamente, das grandezas que os homens da Bíblia contemplaram. Sabe, Deni? As coisas que eles viram, a ponto deles não conseguir expressar com palavras. Paulo fala que aquilo que os olhos não viu, coração não sentiu, os ouvidos não ouviu e não subiu ao coração, é o que Deus tem preparado para as nossas vidas. São coisas inefáveis, coisas maravilhosas estar em Cristo Jesus. São coisas maravilhosas. Então a pergunta dessa noite é a seguinte: o que tem chamado a minha atenção? O que tem chamado, o que tem vislumbrado o meu olhar? O que nesse mundo tem sido prioridade para a minha vida? Sabe, o que eu tenho buscado? Enquanto eu tenho tempo oportuno aqui, enquanto vida, como que eu tenho gastado o meu tempo? Será que eu tenho buscado conhecer um pouco mais a Jesus Cristo? Sua graça? Conhecer um pouco mais Sua palavra? Sabe? A gente tem que se questionar porque diante de nós está um banquete maravilhoso. Esses dias a rainha da Inglaterra, ela comemorou seu 60º ano de reinado, é isso? Bodas de diamante. Imagina o banquete daquela mulher como foi. Só tinha os melhores cozinheiros ali, sabe? Então, a igreja está habitando nas regiões celestiais, ou seja, a igreja está habitando no palácio real de Deus, tem acesso livre. A igreja está no céu, a igreja está na glória com Cristo. E a igreja tem acesso a tudo isso. E como que nós temos usado esses recursos do reino de Deus, essas ferramentas, esses dons espirituais, como que nós temos usado na nossa vida e a prioridade que nós temos dado para a nossa vida, essas coisas que Deus tem disponibilizado para as nossas vidas. Às vezes pregar a palavra de Deus, cantar um louvor, participar da escola dominical, do coral, tudo isso é um fruto da graça de Deus e é um dom dado por Deus. Na mesa, correria aqui, o Cássio que arrumou aqui, tudo que nós podemos fazer para Deus, nós estamos louvando a glória de Deus com isso. E é esse o objetivo da igreja, louvar a Deus com a sua vida como um todo. O nosso culto a Deus é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. E aqui a gente vem se reunir para se ver por causa da correria do dia a dia. Porque a igreja não para. A igreja está o tempo todo. Na onde a gente está o tempo todo em alerta. O tempo todo a gente está tendo que vigiar. O tempo todo a gente tem que dar um conselho. O tempo todo a gente tem que orar por alguém. O tempo todo a gente tem que falar um pouco da graça de Deus. O tempo todo a gente, como disse Paulo, nós sofremos para que vocês estejam bem. Às vezes a gente passa por aflições para que vocês estejam bem. Então a igreja participa também do sofrimento de Cristo. Mas é o sofrimento de Cristo que revela em nós a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então que nós possamos pensar como que eu tenho aproveitado o meu tempo. Como que eu tenho aproveitado a oportunidade de conhecer mais as riquezas que me foi entregue por meio de Jesus Cristo. Essas bênçãos nas regiões celestiais. Regiões celestiais é essa ideia de estar mesmo no top dos tops do top. Sabe? Ser convidado pela rainha da Inglaterra para sentar lá na mesa e participar com ela. Assim é uma comparação do que a igreja e na onde a igreja se encontra. Esse é o nosso local. Nós estamos em Cristo. E isso é maravilhoso. Essa é a obra que Paulo fala que Deus realiza em Cristo Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome, porque aquilo que o Senhor fez e faz, Senhor, nós não conseguimos nem parar para pensar e refletir, porque às vezes nos falta sim, Senhor,
estrutura para processar, Senhor, as maravilhas da Tua palavra. Mas nós queremos, ó Deus, rogar a Ti que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, por meio do Teu Santo Espírito que habita em nós, Pai, nos levar a uma vida que glorifique o Teu nome, Pai. Uma vida que esteja em Cristo Jesus, Pai. Uma vida, meu Deus, que possa revelar nos nossos sofrimentos também Jesus Cristo, Pai. Porque às vezes nós não percebemos Jesus se revelando nos nossos sofrimentos, nos nossos problemas, nas nossas angústias, na fome, na dor, e que nós possamos perceber o Senhor, ó Deus, se revelando em tudo, ó Pai, nas nossas vidas. Que o Senhor possa se revelar ao mundo por meio das nossas vidas, por meio da Tua igreja, Pai. Mas, Senhor, que nós não possamos também somente ter discursos, ó Pai, como eu preguei nessa noite, mas que nós possamos ter uma vida pelo Teu Espírito Santo, Pai, regrada na Tua graça, regrada na Tua paz, Senhor, regrada, Senhor, na Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, para que assim, Senhor, como igreja do Senhor, nós possamos nos levantar e como um exército nós possamos marchar, ó Deus, por essa missão, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a, Senhor, proclamar a Tua palavra, a ganharmos almas, a santificar as nossas vidas e consagrar as nossas vidas a Ti, Pai. Nos ajude, ó Deus, e nos dê força para que nós não nos conformemos com este mundo, mas que nós possamos nos transformar a cada dia na renovação do nosso entendimento, por meio da Tua palavra, por meio da Tua graça que opera em nós, Pai. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença, no nome de Jesus, e por estarmos habitando nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus.